Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Mas eis, estavas dentro e eu estava fora. Lá fora eu te procurava e me atirava, deforme, sobre as formosuras que fizeste. Tu estavas comigo, mas eu não estava contigo. Mantinha-me longe de ti coisas que, se não estivessem em ti, não seriam. Chamaste e clamaste, e quebraste minha surdez. Faiscaste, resplandeceste e expuseste minha cegueira. Exalaste, respirei e te aspirei. Saboreei e tenho fome e sede. Tocaste-me e ardo na tua paz. No início da fé cristã, com a pregação de Pedro e os outros apóstolos, milhares de pessoas se converteram a Jesus Cristo. Mas o Evangelho e essa nova fé na pessoa de Jesus Cristo gerava muitas dúvidas, tanto a judeus quanto a gentios. Foi necessário Deus levantar um homem intelectual para explicar a fé cristã. Daí herdamos as 12 cartas de Paulo, o intelectual convertido a Jesus Cristo. No século IV não foi diferente. Muitas pessoas tinham muitas dúvidas, muitas discussões teológicas pairava sobre o homem, os romanos do século IV. Então Deus levanta um homem para trazer resposta a essa pergunta, por exemplo, sobre o dualismo entre bem e mal. Se Deus é bom, por que existe o mal no mundo? E a maldade, da onde ela vem? Então Deus levanta Agostinho de Hipona, o autor desse livro que eu recomendo para vocês lerem, Confissões. Nesse livro, Agostinho ele traz uma autobiografia, a trajetória da vida dele, mas uma trajetória da fé dele, principalmente. Nas Confissões que ele escreve ainda no século IV, no finalzinho do século IV, ele vai trazer para nós a história dele, tanto quanto criança, até essa fase já adulta, já convertida e já servindo a Deus como bispo, por exemplo. Só que essa trajetória não é só um relato biográfico. Ele faz um profundo mergulho na alma dele. Então, quando você estiver lendo Confissões, você vai estar mergulhando na alma de Agostinho. Ele vai estar aqui trazendo os relatos da vida dele, mas também discutindo esses relatos, tentando entender essa trajetória da vida, entendê-la de forma teológica e filosófica. Sim, essa obra ela tem de filosofia e teologia, mas não deixa de ser um texto bom e gostoso de ler, porque ele também era um retórico. Ele era professor de retórica. Então ele escreve com muita beleza, essa beleza a qual eu li para você logo no começo aqui desse vídeo. Ele escreve de uma forma poética, bela, uma forma palatável. Então você vai descobrir a história de um homem de Deus, vai descobrir inclusive como ele pensa essa relação de um homem que está fora de Deus e do homem que se aproxima de Deus, como foi o caso dele. Para você ter um pouco de noção da história de Agostinho, aqui ele vai trazer relato desde a infância dele, aquilo que falaram a respeito da infância dele, ele vai pensar algumas coisas sobre essa questão da infância, uma infância que ela tinha, por exemplo, um pai pagão e uma mãe cristã, a Mônica. O pai se chamava Patrício. E a Mônica, que veio a ser conhecida mais tarde como Santa Mônica, era uma mulher cristã de profunda oração, que orou pela vida de Agostinho por muitos anos para que ele se convertesse, para que ele deixasse a vida de sensualidade. Então você tem, por exemplo, nos primeiros 7 capítulos, e aí uma coisa que eu quero já explicar para você, é que quando você for adquirir o livro, comprar e ler, ele vem em forma de livros. Primeiro livro, segundo livro, é como se fossem capítulos. Então, primeiros 7, ele traz o relato da sua vida antes da conversão. No 8º capítulo, que é o mais belo entre eles, ele narra de forma dramática, mas também poética, a conversão, onde ele fala da experiência do jardim, do ouvir alguém dizer pega e lê, e ele corre para um texto de Paulo, da Bíblia que estava em cima da mesa dele, no escritório, e ali se depara com o Evangelho de Jesus Cristo, uma palavra de Deus diretamente falando ao coração dele, e ali
ele entrega totalmente de corpo e alma e razão também ao Senhor nosso Deus. Eu digo de razão porque Agostinho foi um homem que ele era apaixonado pela sabedoria, apaixonado por descobrir a verdade. Foi o que aconteceu na juventude dele. Quando ele era jovem ainda, ele teve acesso a um livro chamado Hortêncio, escrito por Cícero, e ali ele descobre a filosofia. Ali ele se apaixona pela sabedoria e ele começa a tentar compreender através do pensamento da sua época as coisas que ele refletia sobre o mundo. E é quando ele entra para uma seita, a seita dos maniqueus, porque essa seita prometia trazer respostas sobre a dualidade do bem e do mal. Agostinho fica 9 anos, e aqui você vai saber como é que ele entrou, o tempo que ele ficou e como ele saiu, que é bem melhor. Né? Ele sai porque ele descobre que as filosofias do mundo, ou qualquer outra fora de Deus, não traz resposta nenhuma. Deus era a resposta para todas as coisas. Então ele vai justamente relatar isso. Ainda sobre os relatos de infância, por exemplo, ele vai meditar sobre elas. Por exemplo, quando ele era muito jovenzinho, ele com outros amiguinhos invadiram uma propriedade que não era deles, de forma ilegal, só para roubar pera. Só que ele depois pensa, né, isso já na vida adulta dele, né? Eu não tinha necessidade nenhuma de roubar pera. Eu tinha condições de comprar pera. Mas aí é quando ele reflete sobre esse ato lá da infância dele, o fato de que nós somos seres caídos. E seres caídos têm prazer no pecado, têm prazer em praticar o delito. Mas ele vai, de forma poética, dizer tudo isso e você vai compreender. Quando você estiver lendo esse texto de Agostinho, você vai estar mergulhando também na sua alma. Você também vai descobrir que é tanto bom quanto pecador. E como pecador, você vai descobrir, como Agostinho descobriu, que é necessária a graça para viver num mundo mau, num mundo cruel, num mundo que jaz no pecado e que nós nascemos dessa natureza pecaminosa. Então você vai compreender muita coisa aqui lendo o Agostinho e ele vai inspirar a sua vida para você se voltar para Deus como ele se voltou para Deus. Nesse livro ele também relata a história da mãe dele e de forma muito linda. A forma como ele fala da mãe dele, a Mônica, uma mulher, como eu falei, ela era uma crente fervorosa, mulher de oração, mas ele, pelo fato de filho e ver nela também uma santa mulher, ele relata de forma muito linda, principalmente o momento que ela está já próxima à morte. Tem um relato muito lindo dela sobre quando ela pede para ser enterrada onde ela está, não que enterre ela na cidade da onde ela era. Ela fala de forma maravilhosa o motivo por que ela quer que seja enterrada ali. E eu não vou contar, não vou dar esse spoiler porque eu quero que você leia a obra. Então vale a pena de fato ler Santo Agostinho, ler as Confissões de Santo Agostinho. Se você ainda nunca leu nada dele, recomendo começar por aqui para depois ser, né, levado para outras obras. Essa daqui é uma ótima introdução para você mergulhar no pensamento desse que foi um dos maiores pensadores do cristianismo. O cristianismo, como eu falei, Deus ele sempre levantou homens intelectuais, sábios, para explicar coisas profundas. E o Santo Agostinho é aquele que, mesmo escrevendo lá no quarto século, também no quinto século, que ele morreu já em 430, né? Então, mesmo ele sendo tão antigo, ele permanece atual. Aquilo que ele conseguiu perceber, descobrir, que Deus revelou a ele com muita sabedoria, permanece até hoje. E principalmente em Santo Agostinho, você vai aprender a conciliar uma coisa muito importante que era para Agostinho: razão e fé. É ele quem consegue colocar de que a fé ela está em busca de compreensão. E quanto mais temos fé, mais compreendemos. Santo Agostinho é o pai desse tipo de pensamento. Então vale a pena a leitura desse livro. Recomendo. Ele está em promoção na Amazon, por exemplo, né? E você pode comprar por um link que eu vou colocar aqui embaixo. Compre por esse link. Você vai já ter acesso direto ao livro com um preço mais em conta. E depois que você ler a obra, venha aqui nos comentários, diga o que você achou da leitura, daquilo que você achou interessante na leitura, o que você descobriu, que falou ao seu coração. Porque eu tenho certeza
E Agostinho vai te impressionar como impressionou desde o século IV até hoje, homens e mulheres que tiveram contato com ele. Que Deus abençoe sua vida e boa leitura.